Olá, boa tarde. Vou guardar essa coisinha. Fazer aqui mesmo, Simone. Vai só no Instagram mesmo. Cadê? Oi, Jane. Tudo bem? Minha voz tá boa aí? Show. Já vamos começar já, hein? O YouTube tá falhando pra caramba. Eu não sei se quem tá no YouTube aqui pode passar lá pro Instagram, por favor. Instituto é i.renatoveiga11. Instagram. Não sei o que está acontecendo aqui. Bem, então vamos lá, né? A gente estava falando sobre a sombra. Todos nós temos, né? A gente vive num mundo dual. E nesse mundo que a gente vive, de dualidade, a gente tem que aprender a lidar com as situações do dia a dia e não reprimir as coisas, né? Porque o nosso problema vai estar sempre ligado à nossa não saber lidar com essas situações, né? A repressão. E quando a gente reprime muito determinados padrões internos, eles vivem o tempo inteiro nos detonando, né? Tirando a gente do nosso prumo, fazendo com que a gente se sabote, e dificilmente a gente consegue obter um resultado favorável, uma felicidade. Mas é isso aí, nós precisamos nos aceitar por completo, porque do contrário a gente não vai conseguir obter os resultados que a gente queria, que a gente almeja, ok? Então vamos começar. Dá um toque no Edu para mim, que ele está ligando para mim aqui. Bem, paramos na página 21 e o subtítulo, A Verdade de uma Realidade. O primeiro passo para derrotar a sombra é abandonar todas as expectativas de derrotá-la. Não há como derrotar a sombra, tá? Por isso, oi Simone, seja bem-vindo aí. Não há como derrotar a sombra, a gente tem que ficar bem claro com isso. O lado obscuro da natureza humana viceja na guerra, na dificuldade e no conflito. Assim que falar em vencer, já perdeu. Você foi arrastado para a dualidade do bem e do mal. Quando isso acontece, nada pode acabar com a dualidade. Eu costumo falar o seguinte, gente. Tipo assim, nós buscamos uma vida de paz, de harmonia, de amor, e acontece algo com alguém que não esteja nesse nível vibracional, seja uma pessoa de guerra, né? Uma pessoa visceralmente violenta. Como é que você vai lutar com uma pessoa dessa? Você só vai poder realmente se empenhar numa luta como essa se você se revestir das mesmas armas da pessoa. Só que, o que acontece conosco? Se nós não temos a vibração, se nós não temos o íntimo, nosso sentimento ligado a essas estruturas, como você vai se empenhar em lutar contra uma pessoa que é totalmente má? Né? Você vai ter que se tornar o que ela é para você combatê-la. E isso aí acontece dentro da gente também.
Não há como a gente lutar contra a nossa sombra. O que nós temos é que aceitá-la. E a partir da aceitação dela, que nada mais é que você mesmo, no seu aspecto obscuro, você consegue se ressignificar, transcender, você consegue criar 1 milhão de situações positivas para que você dê a volta por cima. Mas se você se empenhar em lutar contra ela, é como se você estivesse lutando contra si próprio dentro do seu mais íntimo grau, que é a sua sombra. Aí fala assim, de uma vez por todas, o bem tem poder para derrotar o seu oponente. Sei que isso é difícil de aceitar. Na vida de todos nós, há ações passadas das quais nos envergonhamos e impulsos presentes contra os quais lutamos. Ao redor existem atos indescritíveis de violência. As guerras e os crimes devastam. Olha só, hein? As guerras e os crimes devastam sociedades inteiras. As pessoas rezam desesperadamente a um poder superior que possa restaurar a luz onde a escuridão prevalece. Há muito tempo, os realistas desistiram de ver o lado bom da natureza humana superando o lado mau. A vida de Sigmund Freud, um dos pensadores mais realistas a confrontarem a psique, chegou ao fim enquanto a violência do nazismo devorava a Europa. Ele havia concluído que a civilização existe a um custo trágico. Precisamos reprimir nossos instintos selvagens e atávicos, de modo a mantê-los em xeque. Porém, apesar de nossos melhores esforços, haverá muitas derrotas. O mundo irrompe na violência. Em massa, os indivíduos irrompem na violência pessoal. Essa análise implica uma forma terrível de resignação. Meu eu bom não tem nenhuma chance de viver uma vida pacífica, afetuosa e organizada, a menos que o meu eu mal seja preso na escuridão, enjaulado em confinamento solitário. Os realistas admitirão que a repressão em si é maligna. Se você tentar sufocar seus sentimentos de raiva, medo, insegurança, inveja e sexualidade, a sombra ganha mais energia para o seu próprio uso. Esse uso é implacável. Quando o lado sombrio se volta contra você, começa o massacre. Cara, às vezes a gente está vivendo um momento assim terrível na nossa vida, justamente porque nós estamos nos confrontando com o nosso lado sombrio. Tá? E boa tarde, seja bem-vinda. E o que acontece conosco? Se a gente se empenhar em lutar contra isso, a gente vai viver os maiores infernos da nossa vida. Não há como lutar, não há como sair vencedor da sombra. Na semana passada, recebi uma ligação de uma mulher desesperada em busca de abrigo e segurança. Seu marido era um alcoólatra crônico. Eles vinham lidando com o problema havia anos. Depois de períodos de sobriedade, ele tinha recaído e abandonava o trabalho e a família, e o que deixava exausto e envergonhado quando as crises passavam. Recentemente, ele havia desaparecido por uma semana, e ao voltar, todo o seu remorso foi recebido por ouvidos surdos. A esposa queria se separar. Ele reagiu com violência, agrediu-a, algo que ela mencionou nunca ter acontecido antes. Agora, além de toda a frustração e lágrimas, ela temia por segurança. Olha que coisa. De imediato, tudo que pude fazer foi dar o melhor conselho quanto a abrigos e grupos de apoio à mulher. Mas, quando desliguei o telefone, sentindo o resíduo das emoções dela, pensei no caso com mais calma. Os dependentes que recaem transformam-se em uma apresentação padrão do panorama psicológico. Mas o que de fato eles representam? Acho que um exemplo extremo de uma situação comum, um self dividido. Para os dependentes, a separação entre o eu bom e o eu mal não pode ser resolvida. Normalmente, a tática para lidar com o lado sombrio de alguém é relativamente fácil. Não é difícil negar seus atos ruins, esquecer seus impulsos perniciosos, desculpar-se por ficar zangado e demonstrar arrependimento pelas ações más.
dependentes não sossegam com preceitos fáceis. Seus impulsos mais sombrios já o preocupam sem repressões normais. Até mesmo o acesso ao simples prazer é negado. Os demônios internos minam e estragam o prazer, debocham da felicidade. Os demônios repetidamente lembram os dependentes de sua fraqueza e maldade. Essa estrutura é a estrutura que existe dentro da gente. Muitas vezes, e muitas das religiões, às vezes, as tratam como se fosse algo sobrenatural, né? Mas não é. São padrões, são paradigmas internos que, se nós não modificarmos, se nós não aceitarmos ele, para que a gente possa superá-los, transcendê-los e saber até conviver com eles, porque a gente vai ter que aprender a conviver com eles, que essa é a dualidade. Eu não estou dizendo que ele tenha que se manifestar, estou dizendo que você compreende que você tem aspectos sombrios e que devem ser levados em conta em todos os aspectos da sua vida. Quando nós começamos a nos compreender, por exemplo, a gente começa a compreender o outro também. Quando nós começamos a compreender do que nós somos capazes, tanto para o lado bom quanto ruim, a gente compreende que o outro também pode ser capaz de coisas, às vezes, até piores. Então, quando isso acontece, o que acontece conosco? A gente começa a respeitar. A se autorrespeitar é respeitar o outro também. Na compreensão de que todos nós estamos na busca do eu maior, da nossa espiritualidade, de a gente se desenvolver cada vez mais e mais, para a gente poder chegar um dia à felicidade, que é o objetivo máximo. Agora, a busca da felicidade não é a busca de ela estar em algum lugar. A busca da felicidade é a busca do aqui e agora, de ser feliz aqui e agora. Isso tem que ficar bem claro. E a sombra, como aspecto sombrio nosso, ela vai criar 1000 dificuldades. E aí a gente precisa criar o que hoje se fala muito, é chamado um mindset de solução, um mindset de transformação, uma mentalidade de buscar soluções e não ficar atrelado a problemas, fixado na sombra, e sim na busca da luz. E isso é tão importante, mas tão importante, que você vai ver que em todos os aspectos da nossa vida, nós temos uma tendência natural a prender, a nos prender, a nos fixar nos aspectos negativos. Vou te dar um exemplo basicão aí que acontece com todos nós. Você teve um dia maravilhoso, você passou por vários momentos na sua vida e você teve experiências maravilhosas. Antes de você ir para casa, acontece uma pequena coisa que te aborrece. Essa pequena coisa que te aborrece, ou seja, que nos aborrece, ela pode ficar remoendo na gente durante uma semana até. Apesar do dia ter sido um dia bem proveitoso, só teve aquilo ali, mas é aquilo ali que você vai falar assim, estava tudo muito bonito, muito bom para ser verdade, tinha que acontecer algo errado, e acabou, parece que acabou o nosso dia, não é isso? Não é assim que acontece? Então nós precisamos mudar o nosso mindset para um mindset de solução, para um mindset daquilo que a gente quer. Para fazer isso é necessário que você saiba o que você quer. É necessário que você saiba para onde você está indo. Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. E aí surge um grande problema. Porque quando você começa a obter aquilo que você não quer, você vai querer culpar os outros. Mas só que você escolheu não escolher. E quando a gente escolhe não escolher, a gente fica sujeito à massa. A gente fica sujeito ao caminho que todos estão levando. E os resultados nem sempre são muito agradáveis. Vamos continuar aqui. Aí ele falou, de imediato, falando da mulher, tudo que eu podia fazer foi dar o melhor conselho quanto a abrigos e grupos. Os dependentes não caem, tá? Normalmente a tática para lidar com o lado sombrio de alguém é relativamente fácil. Os demônios internos minam e estragam o prazer, debocham da felicidade. Os demônios repetidamente lembram os dependentes de sua fraqueza e maldade. Digamos que essa descrição não esteja correta. Deixei de fora alguns ingredientes importantes. O hábito tem um papel significativo na dependência.
assim como as mudanças físicas que ocorrem no cérebro. As pessoas que abusam de substâncias psicoativas têm seus receptores cerebrais atingidos por químicas estranhas, que acabam destruindo as reações normais do prazer e da dor. Olha que interessante. No entanto, esses aspectos físicos da dependência têm sido exagerados de modo grosseiro. Se a dependência fosse fundamentalmente física, milhões de pessoas não estariam fazendo uso de álcool e drogas. No entanto, fazem com um dano relativamente pequeno em longo prazo e com mínimas chances de dependência. Sem ingressar na controvérsia inflamada da dependência e suas causas, pode-se ver que isso não é um problema isolado, e sim mais uma expressão da sombra. Tá rindo aí, Lânia? Tudo bem, Lânia? Por essa razão, para tratar dependências, precisamos abordar a sombra e desarmá-la, já que todos nós desejamos isso. Deixe-me permanecer com o marido bêbado, regressando da crise de uma semana. Ele estará à mercê de outras expressões da sombra, como o temperamento violento, o preconceito racial, o chauvinismo sexual e muito mais. À primeira vista, esses fatores podem não parecer relacionados. Um chefe que pratica assédio sexual não demonstra o mesmo comportamento descontrolado de alguém que surra um homossexual, cometendo um crime hediondo. No entanto, a sombra fornece uma ligação. Sempre que qualquer aspecto do self for separado, rotulado como mal, ilícito, vergonhoso, culposo ou errado, a sombra pode ganhar. Não importa se o lado sombrio da natureza humana se expressa de forma violenta ou branda, socialmente tolerada. O fator essencial é que uma parte do self foi separada. Uma coisa interessante aqui que a gente está falando é que os aspectos de expressão nossos, os aspectos que a gente mais exprime no mundo e que a gente mais luta com veemência, estão ligados à nossa sombra. Isso é muito sério. Está ligado a um trauma do passado, está ligado a abusos que você sofreu, a bullying que você sofreu. E você hoje, inconscientemente, luta contra aquilo, porque aquilo te fez muito mal. Só que é uma luta quase que inconsciente. São pessoas, tipo assim, aquelas pessoas altamente moralistas, por exemplo, altamente moralistas, são pessoas que têm uma sombra gigante, gigante. Ou seja, no fundo, elas lutam contra o que há de pior nelas. E elas, inconscientemente, elas sabem disso. Então, essas coisas que nós temos que estar atentos, porque a nossa sombra, ela vai fazer tudo para mostrar para a gente quem nós somos, de verdade. E a gente só consegue transcender elas, ou mesmo mudar o padrão de vida que nós estamos tendo no momento que a gente aceita verdadeiramente ela. No momento que nós vamos dar as mãos à nossa sombra e falar assim, ok, já entendi, eu entendo o que você quer me mostrar. Porque quando você destrói relacionamentos, como você começa a ter padrões repetitivos de comportamentos que são considerados para a gente, para as próprias crenças, na realidade é uma expressão da sua sombra. E a sombra ela vai estar sempre no aspecto mais negativo nosso. Mas é ali que está todo o nosso potencial de força também. Por quê? Porque ela mina nossas forças, porque a gente luta e abafa o que a gente não quer que as pessoas saibam da gente. E isso é muito ruim pra gente. A gente perde muita energia disso. Depois de separado, o fragmento ruim perde o contato com a essência do self. A parte que consideramos boa por conta da sua aparente ausência de violência, raiva e medo. Esse é o self adulto, o ego que se adaptou tão bem ao mundo e às outras pessoas. O marido bêbado, em um self bom, é claro, ele poderia ter um self muito mais agradável e aceitável que o normal. Quanto mais você reprime o seu lado obscuro, mais fácil será construir uma personalidade resplandecente de bondade e luz. Ressalte-se a surpresa repetida de vizinhos que dizem às equipes de TV, depois de um grande tiroteio ou outro crime hediondo, que o agressor parecia um homem tão bom.
Só em falar com a esposa perturbada sobre que seu marido tivera passagem em clínica de reabilitação, às vezes o tratamento funcionava por um tempo, mas até durante seus períodos de sobriedade o homem ficava infeliz. Ele estava constantemente de guarda, com receio de ter uma nova recaída. No entanto, por mais que lutasse contra, a possibilidade era inevitável. Mesmo durante um tempo de vitória temporária, a sombra só precisava esperar para ver. Quer ver? Eu vejo nisso pessoas que foram assim, criadas com muita rigidez, e ou até depois de velha já, com 70 anos, continua sendo aquela criança de 10, 11, 12 anos, com o mesmo comportamento, com as mesmas, tipo assim, tá vendo? Eu presenciei isso, pessoas com uma certa idade falando, mas ela não deixa eu fazer isso, mas eu falei, poxa, mas a senhora não tem autonomia para fazer? Não, mas eu não posso fazer. Ou seja, elas em si tinham um medo de assumir a sua vida, porque a sombra da repressão de uma criação dura fez com que ela vivesse uma vida assim, muito ruim. E outra coisa, quando a mãe faleceu, por exemplo, o que aconteceu? Ela transferiu a raiva, transferiu tudo para outras pessoas. Porque o outro tem que ser culpado, ela não pode ser culpada. Ela não é, ela é vítima. E a sombra faz com que isso aconteça. Então, o marido vai ser culpado, a filha é culpado, o filho é culpado, o fulano é culpado. Como a gente faz na nossa vida, né? Tá tudo errado, a gente transfere para todo mundo e esquece que nós somos os únicos que podemos mudar a situação. E quando eu transfiro a responsabilidade para o outro, o que acontece? Eu tiro a minha responsabilidade e a possibilidade da real mudança que está dentro de mim, não está no outro. Isso a gente tem que ficar atento, porque senão a sombra toma conta da nossa vida. E ela vai dominar de uma tal maneira que quando a gente acordar, a gente pode estar no fundo do poço de verdade. Porque ela faz isso tudo porque ela precisa se expressar, ela quer que você dê atenção a ela. Ela quer que você a aceite. E ela vai cada vez mais ficar mais próxima de você, mais violenta, mais forte, para que você rapidinho possa aceitá-la. Não tem jeito. Uma vez, quando seu marido estava em uma das crises de delirium tremens, com suores noturnos e delírios, se tornaram insuportáveis. A esposa correu até o médico implorando por algum remédio que pudesse mitigar os sintomas. Mas ela deparou com um médico realista obstinado e ele se recusou. Deixe-o chegar ao fundo do poço, disse ele. Essa é a única esperança verdadeira, que eu acabei de falar do fundo do poço, né? Essa é a única esperança verdadeira. Fora isso, você não vai ajudá-lo, tornando as coisas menos dolorosas. Em terapia, né, normalmente a gente quer às vezes que as pessoas aprendam pelo amor, né? Mas a maioria das vezes a gente só aprende pela dor. E às vezes a dor é muito forte. Às vezes é necessário que a gente chegue ao fundo do poço para que a gente possa retornar. Porque quando a gente chega no fundo do poço, o que acontece? A gente não tem mais para onde descer, né? A única solução é subir. E nesse momento, você começa a se esforçar para sair dali. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O médico está dizendo para ele chegar no fundo do poço. Você e eu podemos pensar que seja um conselho insensível, mas o fenômeno de chegar ao fundo do poço é bem conhecido nos círculos da dependência. Ele pode representar um risco terrível, pois quando a sombra arquiteta seu blefe, ela recorre ao extremo da autodestruição. Não há limite prático na extensão de sofrimento que o inconsciente pode criar. E todos nós somos frágeis. Os dependentes, ou qualquer um que esteja nas garras da energia da sombra, estão presos em uma névoa de ilusão. Dentro dessa névoa não existe nada além de fissura e terror de não conseguir satisfazê-la.
Quando a perigosa jornada de chegar ao fundo do poço funciona, essa névoa se dissipa. O dependente começa a ter pensamentos verdadeiramente realistas. Sou mais que minha dependência, não quero perder tudo. O medo pode ser superado, já é hora que isso acabe. E em tais momentos de clareza, o self se compõe e enxerga a si mesmo sem atolhos. Você só tem um self, é o seu real, eu real. Ele está além do bem e do mal. A sombra perde o poder quando a consciência para de se dividir. Quando você já não está mais dividido, quando não há nada para ver além de um self em todas as direções. Não há compartimentos ocultos, calabouços, celas de tortura ou rochas limosas onde se esconder. A consciência vê a si mesma. Essa é a sua função básica, e ao descobri-la, veremos que dessa simples função pode nascer um self novo, talvez um novo mundo. A gente tem que ficar atento com isso, porque chegar ao fundo do poço, como ele falou, é muito perigoso. Pessoas que não têm estrutura para chegar no fundo do poço, sozinhas principalmente, elas correm um sério risco, dependendo do seu perfil de personalidade, de se matarem. Então a coisa é séria, a coisa não mais uma vez, isso aqui é um livro que a gente está lendo, é um livro de autotransformação. Eu escolhi esse livro aqui para mim mesmo, na realidade eu estou lendo ele intuitivamente, praticamente eu estou lendo para vocês e estou relendo ele, que deve ter uns 4 anos ou mais que eu não mexia nele, mas eu achei que era momento, até porque, gente, nós estamos vivendo a sombra coletiva da humanidade. Essa sombra coletiva, esse arquétipo coletivo da destruição que está tomando conta agora aí, da violência, é um aspecto de total impotência pessoal. Quando nós nos sentimos impotentes, a gente tem algumas saídas. E dentre essas saídas, uma delas, e às vezes é a mais comum, é a própria violência. Você vê que as pessoas, a maioria das pessoas que são impotentes, emocionalmente falando, elas são agressivas, elas são violentas, elas precisam demonstrar um grau de poder através da violência, através do exercício de um poder exagerado, para que elas continuem se mantendo no poder através do medo. Incrível, né? Isso é a sombra. E a nossa sombra coletiva, ela é uma sombra muito ruim, muito má. E que ela só pode ser trabalhada por cada um de nós, individualmente. E é tão interessante, porque a sombra coletiva, ela age justamente nos aspectos negativos nossos. Então, elas não, quando, tipo assim, aquelas pessoas que não têm um grau de consciência apurado em relação a isso, eles são impingidos e levados praticamente a querer cometer aquelas destruições, aquelas violências que estão na televisão. Por quê? Porque eles se conectam nessa energia. Quando você não está conectado a ela, quando você está conectado a outras estruturas, o que acontece? A própria sombra coletiva, você não faz parte mais dela diretamente. Ou seja, apesar da agressividade às vezes estar em você, você não expressa isso com violência. Porque existe uma grande diferença entre a agressividade e violência, né? O ato da agressividade é importante, você ser agressivo para se defender, você ser agressivo para se colocar às vezes no mundo, né? Para ser... tipo assim, quando você compete na natação, por exemplo, você está sendo agressivo ali. Você está se impondo. Agora, violência é ato de destruir aquilo que está se opondo a você, né? Aí é diferente. A destruição é um ato de maldade, né? De perversidade. E não é isso que nós estamos falando no sentido do que eu expressei em termos de maldade. Apesar da violência ser um aspecto da sombra. Ok? Vamos lá então. Nomear a sombra não foi o maior efeito de Jung, nem a teoria dos arquétipos. Sua maior realização
foi mostrar que os seres humanos compartilham um self. Quem sou eu? Depende de quem somos nós. Não, ele pergunta, depende de quem somos nós? Seres humanos são as únicas criaturas que podem criar um self. Na verdade, nós precisamos criar um, pois o self nos dá um ponto de vista, um foco ímpar do mundo. Sem o self, nosso cérebro seria bombardeado com uma inundação desconcertante de imagens sensoriais que não fariam mais sentido. Bebês são isentos de um self e passam os 3 primeiros anos criando-o, elaborando sua personalidade e preferências, temperamentos e interesses. Toda mãe pode afirmar que o tempo que o bebê passa como um quadro em branco é mínimo, se é que existe. Ingressamos no mundo não como passivos receptores de dados, mas como ávidos criadores. Uma vez que se você se torna um self individual, com necessidades, crenças, impulsos, tendências, desejos, sonhos e temores, subitamente o mundo faz sentido. Eu e meu, o eu e o meu existem por um motivo, para lhe dar um direito pessoal no mundo. Todos temos um self e nos empenhamos muito em defendê-lo, em defender seu direito de existir. Mas nossa criação é frágil. Experimentamos crises pessoais, tais como a morte súbita de uma pessoa amada ou a descoberta de que estamos gravemente doentes. Qualquer crise que ataque nosso senso de bem-estar também ataca nosso senso de self. Se você perde sua casa, todo o seu dinheiro, seu parceiro, esse acontecimento externo envia mensagens de medo e dúvida ao seu self. A qualquer momento em que você sente que seu mundo está ruindo, o que realmente está ruindo é o self e sua confiança, que compreende a realidade. Após um grande trauma causado ao corpo ou à mente, leva um tempo até que a frágil personalidade do ego se recupere. Temos muita sorte de que esse antigo provérbio seja verdadeiro. Almas dobram, mas não quebram. Pelo fato de não sabermos como criar o self ao qual nos agarramos tão desesperadamente, ele pode nos surpreender e impressionar. Freud causou uma imensa surpresa ao dizer que o self tem uma dimensão oculta, repleta de ímpetos e desejos que mal reconhecemos. Depois de se tornar um dos mais proeminentes discípulos de Freud, Jung percebeu que o mentor cometera um engano. O inconsciente não tem a ver com o eu, tem a ver com o nós. Quando uma pessoa tem impulsos e ímpetos inconscientes, ele vem de toda a história da raça humana. Segundo Jung, cada um de nós está ligado a uma consciência coletiva, como ele assim chamava. A noção de que você e eu criamos nossos selfies separados e isolados é uma ilusão. Penetramos num vasto reservatório humano de aspirações, impulsos e mitos. Essa inconsciência compartilhada é onde também reside a sombra. Gente, aqui a gente vai entrar nos aspectos, se a gente for estudar as escolas iniciáticas, a gente vai descobrir que nós, seres humanos, quando a gente nasce, ou seja, quando a gente está na barriga da mamãe lá, nós já estamos sofrendo impactos do emocional dela, do mental da mamãe, de toda a vivência que ela está tendo no mundo. Por isso que quando a mulher está grávida, ela precisa realmente se resguardar dos pensamentos, de sentimentos, de pessoas, para que ela possa ter o melhor possível aquela gravidez, para que o bebê sofra o menor impacto possível dos aspectos negativos referentes à própria pessoa dela. Quando a criança nasce, ela já nasce com 99% das sinapses cerebrais, ou seja, das ligações cerebrais, dos caminhos formados, só que eles não estão completamente fixados, fechados. Eles apenas demonstram caminhos, mas eles não estão ainda delimitados.
tá? Isso só vai acontecer lá por volta de 8, 9, 10 anos. É quando o self aqui está meio que pronto, né? Para poder estruturar o que? A personalidade. A personalidade praticamente está estruturada nessa condição. Quando isso acontece, é o que a gente fala das crenças. As nossas crenças já estão praticamente definidas. Dali para frente, a tendência nossa, o ser humano, é repetir aqueles padrões que a gente aprendeu no passado. E quando nós nos chocamos com essas crenças, a gente toma um certo contato com ela, consciência, e a gente não sabe lidar com ela, esse choque faz com que a gente tente abafar os acontecimentos do passado, porque a gente acha que a gente vai passar vergonha, a gente acha que ele vai nos enfraquecer diante da sociedade, a gente acha que ele não é bom para o momento, e isso tudo está abafado como se fosse uma panela de pressão querendo se expressar, e ela ali dentro vai crescendo. Só que ela vai crescendo ad infinito, né? E quando a gente não mexe com isso, em algum momento isso tem que estourar. Quando não estoura através de atos e palavras, através de violências, de palavras, de atos, ele pode estourar através de doenças. Então, a sombra ela vai fazer de tudo, para se manifestar de modo que nós possamos tomar consciência dela, aceitar ela, acolhê-la, para poder transcendê-la. Eu tenho casos de pessoas que foram abusadas quando da infância, tipo assim, uma pessoa foi abusada quando tinha 5, 6 aninhos, foi um ano todo, por um homossexual, que era professor dessa criança, e ela tinha medo de falar para os pais, por causa que ele não sabia como é que o pai ia reagir a isso. Ele tinha medo do pai matar o cara, fazer alguma coisa. Então ele resolveu largar o curso que ele fazia de inglês. Na realidade aí ele já tinha uns 9 anos, né? Ele estudou, aí, na realidade ele tinha 8 aninhos, né? Ele estudou inglês, já estava falando direitinho, já se pronunciava. E após isso ele cresceu praticamente com uma raiva muito grande de homossexuais. Ele viu homossexual na rua, tinha vontade de bater, tinha vontade... E era inconsciente esse movimento dele. Quando ele começou a fazer um trabalho de autopercepção e começou a enxergar que o que levava ele àquela postura era a raiva que ele tinha internamente daquele abuso, que ele sofria diariamente dentro da própria sala de aula, com vergonha dos próprios amigos, é que fez com que ele se libertasse. Porque ele conseguiu se libertar daquela situação, aceitando que aquela condição estava atuando dentro, estava viva dentro dele durante vários anos. Mais de 20, 30 anos que viveu dentro dessa pessoa. Coisa braba, né? E graças a Deus, nessa descoberta ele conseguiu perdoar a pessoa, ou seja, abandonar a situação, e ao mesmo tempo se perdoar por ter se martirizado durante tanto tempo. E o martírio dele em não aceitar aquela condição que foi feita, criou a própria sombra da raiva, a sombra da intolerância, a sombra de que várias outras sombras, né, que surgem daí. Olha como é que é sério, né, cara? É muito sério. O ser humano é complexo, não tem nada de simples, né? Algumas coisas a gente tem uma capacidade de complexificar porque a gente não aprendeu antes a como lidar com elas, evidentemente. E essa pode ser até uma delas também. Se eu soubesse bem antes, eu teria resolvido o meu problema, né? Muito antes. A pessoa se resolve o problema assim que sabe. Agora, quando a gente não sabe, como é que a gente vai fazer, né? Então, você se liberta, eu me liberto daquilo que eu tenho consciência. A consciência ela é libertadora. Desde que você
tenha a coragem de dar a mão a essa sombra, de aceitar essa sombra. Do contrário, não adianta. Ela vai vencer você. E ela vai fazer você cometer muitos e graves coisas, né? Vamos continuar aqui. Mais 5 minutinhos. Algumas pessoas são sociáveis, outras não. Mas ninguém pode viver fora do self coletivo. Nós é um lembrete constante de que o homem algum é uma ilha. Jung removeu a superfície social para expor a dimensão oculta do nós. Chamar esse reino de inconsciente coletivo talvez tenha feito parecer mais técnico, mas o self que você e eu compartilhamos com todo mundo é fundamental à nossa sobrevivência. Pense nas maneiras como você recai no self coletivo. Aqui estão apenas algumas. Mais uma vez, vou falar a respeito do self coletivo. Hoje a lei da atração, ela fala da matriz divina, ela fala as ciências das idades, né? A teosofia, a Sociedade Brasileira de Obiose e outras mais, falam do chamado Akasha, tá? É como se fosse um campo energético, uma frequência energética, aonde nós nos comunicamos, estamos interligados pelo um padrão frequencial. A gente se liga a esse padrão frequencial, ok? Então, você vê que a própria ciência hoje já começa a falar sobre coisas que a gente não falava antes. Então, alguns padrões, que a gente se manifesta. Quando precisa do apoio da família e dos amigos mais próximos. Isso aqui é um self coletivo. Quando ingressa em um partido político. Quando se oferece como voluntário a uma instituição de caridade ou uma comunidade. Quando escolhe lutar por seu país ou defendê-lo. Quando se identifica com sua nacionalidade. Quando pensa em termos de nós versus eles. Quando o desastre ocorrido em algum lugar o afeta pessoalmente. Quando é apanhado pelo medo coletivo. É uma fantasia acreditar que você pode optar por sair do nós, mesmo quando todos tentamos fazê-lo. Simpatizamos com outros grupos étnicos, mas também nos sentimos diferentes, separados e às vezes melhores. Nas crises, queremos que nossos familiares fiquem mais perto possível. No entanto, em outras ocasiões, persistimos em ser indivíduos com uma vida fora da família. A coalizão entre o eu e o nós é inquietante. E Jung a tornou ainda mais inquietante. Quando se trata da sombra coletiva, as pessoas lutam para sair dela. A sociedade nunca vai parar de se deslocar em direções que reprovamos. De novo, quando se trata da sombra coletiva, as pessoas lutam para sair dela. A sociedade nunca vai parar de se deslocar em direções que reprovamos. Mas isso, na verdade, é mais difícil do que optar por abandonar um papel familiar. De fato, a família é apenas a primeira unidade ou nível coletivo de self, aquele que tendemos a enxergar com razoável facilidade. No Réveillon, você pode anunciar que mudou, que não merece ser tratado como uma criancinha mimada ou um adolescente rebelde. Pode achar que não está sendo ouvido. Sua família pode ter investido muito para mantê-lo em sua caixa velha. No entanto, a sociedade é ainda mais ríspida e menos compreensiva. A sociedade tem os seus ganhos invisíveis em todos nós. Você se torna um pacifista em termos de guerra. Essa é uma escolha individual. No entanto, isso não extrai automaticamente da sombra coletiva, onde a guerra nasceu do ódio, do preconceito, do ressentimento, de antigas mágoas e da zona vulnerável e sombria do nacionalismo. Talvez o termo depreciativo, memória racial, seja viável, embora nos faça sentir extremamente desconfortáveis. Ainda assim, milhões de pessoas não se sentem desconfortáveis ao dar uma típica resposta masculina. Ao falar sobre motoristas mulheres, as questões relativas ao sexo se transformaram num devotamento ardentemente contestado. O inconsciente coletivo o mantém emaranhado nesse momento. Na superfície, o cidadão X
pode ser abertamente oposto ao cidadão Y, porém, em nível inconsciente, eles podem estar ligados, como as duas pontas de uma corda, com cada um puxando de um lado para o outro. É aquilo, né? É aquilo que nós mais lutamos, mais persiste em nós. Aquele que luta contra aquele que é oposto, na realidade, os dois têm no fundo as mesmas questões a serem trabalhadas. Por isso que ele se atrai e ele se opõe. Porque no fundo ele acha uma coisa que está o oposto do que o outro acha. Só que o oposto do que esse acha é a sua sombra. E o outro é a sombra dele. Ou seja, as duas coisas estão vivas dentro de nós. E quando eu combato o outro, eu combato aquilo que eu não quero em mim, no outro, projetado no outro. Aí vem a estrutura da projeção. Sempre vai ser assim. Nós não conseguiremos modificar nada fora da gente. Tudo acontece a partir da gente. Tudo acontece a partir da autoaceitação. Porque a partir dessa autoaceitação é que nós conseguiremos nos ver verdadeiramente e conseguir entrar em contato com essa sombra nossa de forma pacífica com ela. Porque nunca tentem peitar ela, nunca tentem brigar com ela, porque ela é muito mais forte que a gente. Ela é uma panela de pressão fechada, que precisa ser aceita para que essa pressão diminua e ela viva pacificamente conosco. Porque quando nós temos os aspectos negativos aflorados, ou seja, aflorados que eu falo assim, conscientemente presentes, eu não preciso mostrar o que eu não sou. Eu não preciso tentar defender algo que eu não sou. Não, eu sou isso. E no momento que eu me vejo dessa maneira, eu não preciso provar nada para ninguém. Então, cada vez mais, quando você começar a sentir a vontade no seu coração, mas com amor, com empatia, com compaixão, e não sentir nada, assim, de provar nada para ninguém, é sinal de que você está bem com a sua sombra. Agora, no momento que você se sente impelido a se defender, a lutar, é sinal de que a sua sombra está ali gigantescamente se apresentando. Eu queria que vocês, para os próximos dias aí, vissem um filme no YouTube chamado O Efeito Sombra, que é justamente, vai estar a Debbie Ford, o Deepak Chopra e a Marianne Williamson. Vai estar os três falando sobre as suas experiências, e vai ser muito legal porque vocês vão compreender melhor esse livro, porque o livro é muito profundo e talvez eu falando muitas coisas se percam. Uma pessoa bem auditiva talvez perceba melhor, mas uma pessoa mais visual, que é a maioria, talvez alguns detalhes fiquem desapercebidos, ok? Um beijo no coração de vocês. Daqui a 1 hora, às 18 horas, eu vou fazer uma live com meu irmão falando sobre o materialismo espiritual. A gente vai bater um papo aí sobre o que é isso e o que a gente pode, como é que a gente pode se perceber e saber se a gente está exercitando, né, esse materialismo espiritual, ou se nós realmente somos materialistas ou espiritualistas, tá bom? Um beijo no coração, foi ótimo estar com vocês, até amanhã às 16 horas. Tchau, tchau.